Fala, meu povo! Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal, o Pod Gestão, onde você sabe que a gente fala sobre vários assuntos, com especialistas em várias áreas e com convidados extremamente relevantes. Mas olha, para isso você tem que se inscrever aqui no nosso canal, então já se inscreve aqui no Pod Gestão, aqui no YouTube, já deixa o teu comentário, compartilhe com todo mundo, para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo e não deixe de deixar aqui também o teu joinha. E se você quiser saber os spoilers das nossas gravações, você já sabe onde ir, que é lá no nosso Instagram, @pod.gestão, e lá você consegue acompanhar antes de ir ao ar com quem é que nós estamos conversando aqui no nosso episódio. E olha, agora a gente tem uma grande novidade aqui no nosso Pod Gestão, que são os nossos patrocinadores. É isso aí, galera. Nós já temos 2 patrocinadores, um deles sendo a Pizza César, do meu amigo Manuel Leônidas, que vocês já viram, que ele já participou aqui do nosso episódio aqui no Pod Gestão. E também da nossa amiga Mariana da Silveira, que falou sobre segurança da internet e que tem o Master Connect. Depois eu vou falar mais à frente um pouco sobre cada um deles, mas são os nossos 2 patrocinadores já oficiais aqui do Pod Gestão, e você também pode se tornar um patrocinador. Entre em contato aqui conosco para que você também tenha a sua marca divulgada diretamente aqui no nosso canal. Sem mais delongas, eu quero apresentar rapidamente os nossos convidados de hoje. Olha, esse episódio hoje, a gente vai fazer ele andando um pouco pelas alturas ali, tá? Vocês vão saber o porquê daqui a pouco. Por que eu tô falando que a gente vai fazer ele ali pelas alturas? Você que gosta de viajar, você se prepara, porque esse casal aqui promete te entregar segredos que nenhum outro lugar te entregou. Então você se prepare para poder conhecer. Eles que são fundadores da Box Travel, que é uma agência de viagens que oferece a melhor experiência possível pro cliente, e eu duvido que você que tá aí do outro lado, que vai nos assistir, não gosta de viajar. Então você presta atenção nesse episódio, acompanhe ele até o final, porque você não vai se arrepender. Eu estou falando do Davi Neto e da Adriana Albuquerque. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Diego. Obrigada. É uma honra estar aqui, cara. E não só nas alturas, né? Na praia, na selva, isso, no mergulho. Onde eles quiserem, a gente consegue atender, né? Consegue atender, a gente aprende esse podcast aqui. Muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz de vocês terem topado, vindo aqui para poder a gente falar um pouco de vocês e também falar um pouco do negócio de vocês. E vamos fazer esse bate-papo aqui bem descontraído, assim como se a gente estivesse numa viagem. Vamos viajar aqui por esse episódio aqui do Pod Gestão, beleza? Eu quero que primeiro vocês se apresentem para que as pessoas possam se conectar com a história de vocês antes da gente falar em relação ao negócio. Tá ótimo. Perfeito. Bom, meu nome é Adriana, sou empresária, sou mãe, sou namorada, sou representante comercial. Eu já tenho aí uma boa estrada, porque eu comecei a trabalhar cedo, né? Não é porque eu sou velha, sou jovem. Então eu comecei, praticamente minha carreira toda eu sempre trabalhei na área do turismo. Eu sou formada na área, pós-graduada, sou formada em turismo, pós-graduada em gestão e promoção de eventos. Comecei minha carreira na hotelaria, achei que eu ia permanecer na hotelaria a minha vida toda. Dizem que primeiro, para trabalhar no turismo já tem que ter um parafusinho a menos, na hotelaria ainda mais. Hotelaria é uma vida louca. Hoje, o próprio serviço já fala por si, não para, né? 24 horas. Então, todos os pepinos acontecem de madrugada, todos os imprevistos acontecem de madrugada, mas foi uma escola incrível, porque me trouxe aí, né, um jogo de cintura, a parte comercial também é muito interessante. Então, no primeiro mês de faculdade eu já comecei a trabalhar, já consegui um estágio. É muito importante, né, esses nossos aliados aí para nos inserir no mercado de trabalho. Saindo, eu fiquei 1 ano e pouco como estagiária, queria crescer, não tinha espaço para eu crescer dentro do hotel. Fui trabalhar numa agência de viagens, coincidentemente, eu achei que eu nunca mais ia trabalhar com esse segmento, e olha o que o destino trouxe para mim de presente. Fiquei um pouquinho, acho que uns 3 meses nessa agência de viagens e saí para fazer um curso de inglês em Nova York, passei 3 meses em Nova York. Já era formada, já foi um curso mais para melhoria, né, da proficiência do speaking, né, da oralidade, enfim. Quando voltei, não teve jeito, voltei para hotelaria.
Participei da implantação de um hotel novo que estava abrindo na época na Asa Norte. E esse primeiro hotel que eu tinha trabalhado, me chamaram de volta para retornar. Surgiu uma vaga no departamento de eventos, que eu também não imaginava trabalhar. Me apaixonei, fiquei 4 anos na área, nesse mesmo hotel, que foi aí quando eu fiz a especialização na área, né? Fiz uma pós-graduação, que me trouxe aí também abriu meus horizontes. E o turismo é muito interessante porque você pode atuar em muitas áreas, né? Olha aí, já trabalhei na recepção, trabalhei em reservas, trabalhei em eventos. Depois de trabalhar em eventos nesse mesmo hotel, eles me convidaram para ir para a área comercial desse mesmo hotel, e depois eu migrei para um outro da mesma rede. E nunca mais saí da área comercial, né? Me apaixonei pela área. Eu sempre tive essa identificação de trabalhar com algo direcionado ao contato com outras pessoas. Eu nunca me vi atrás de um computador, né, quietinha, sentadinha. Então fui para a área comercial também na hotelaria. Depois da minha primeira gestação, eu fui para Fogo de Chão. Não, minto, para Latam. Eu saí do hotel e fui para Latam. Mais um segmento aí que eu descobri que era possível. Passei quase 6 anos na Latam. Foi na área de logística, não diretamente ligada a passagens ou passageiros, mas estava inserido ali no meu meio, né, do turismo. Passei 6 anos incríveis, aprendi muito, inclusive peguei essa experiência de transporte de animal, que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho, né, que é um pouco do diferencial da agência. Saindo da Latam, eu fui para Fogo de Chão. Eu virei gerente de vendas da Fogo de Chão, uma churrascaria extremamente conhecida, Sim. né? Tem unidades até fora do país, né? Tem só 54 fora do país. Uau! Só nos Estados Unidos, exatamente. Caramba! Hoje é uma empresa americana, né? Então eles são muito fortes lá fora, uma empresa incrível de se trabalhar. Aí veio a pandemia. Aí fechou tudo, me vi ali, né, sem oportunidade nenhuma. Fiquei quase 1 ano aí parada, porque eu também tinha que ficar com as crianças em casa. E nesse período, pensando no que eu podia fazer, me imaginando, porque também o meu turismo, o meu segmento foi um dos mais prejudicados, né? Turismo. Fechou tudo, né? Fechou tudo, exatamente. Turismo, restaurante, tudo. E quando eu voltei a trabalhar, voltei também a trabalhar na área comercial, voltei a trabalhar, a pandemia foi em 2020? 2020 começou. Voltei a trabalhar em 2021, meados de abril, na área comercial, mas na área médica. Fui tentar, vi uma oportunidade, né? Puxa, é o que tá em alta, né? Deixa eu tentar. Fiquei 1 ano na área, deu super errado. Não é a minha vocação. Falei, cara, isso aqui não é pra mim. E quando eu voltei a trabalhar, eu já voltei a trabalhar como PJ. Então, já tava, né, voltada mais pra mim, ser mais independente, ter mais essa autonomia. Que foi quando eu voltei pra minha área, voltei a trabalhar numa agência de turismo, prestar serviço, né? Porque aí desde então eu sou PJ. Numa agência de viagens, estamos em 2023, em 2022. E já começou a me acender assim, né? Umas luzes, uns sinais que chegou, que culminou esse ano. Depois que o Davi conta um pouco da história dele, a gente conta como que surgiu a agência, né? Legal. Porque ele tem uma história de empreendedorismo muito bacana na família dele. E a abertura da nossa agência vem muito pelo incentivo dele. Porque, por mim, eu ficava ali onde, né, era mais um pouco seguro. Onde você já estava mesmo. Exatamente, onde eu já sabia pisar. E esse ano eu também passei a prestar consultoria, prestar serviço para uma operadora turística. A operadora, ela não vende para o cliente final, ela vende para a agência de viagem. Então hoje os clientes que eu atendo pela operadora são outras agências. E os clientes chegavam até mim, por exemplo, você chegava até a mim, Adriana, eu preciso ir para São Paulo, eu preciso de hotel, eu preciso de passagem. Eu vou falar, Diego, que bacana, eu vou te atender, só que eu diretamente não posso te atender, eu vou te indicar uma agência parceira minha. Cara, o cliente estava chegando na minha mão e eu estava dando de bandeja para outra pessoa atender, né? E aí que foi, né, a gente foi vendo a oportunidade, que foi quando a gente estruturou e começou, acho que no meio do ano, outubro talvez, setembro, outubro? Em agosto já. Agosto, Aí começamos aí toda a jornada do empresário, do empreendedor, que a gente vai falar mais pra frente, que é um desafio diário. Exato.
Mas graças a Deus toda essa minha expertise, eu tenho aí mais de 15 anos de carreira, estão nos dando, né, o suporte, o conhecimento que a gente precisa. Estou muito feliz que todos os clientes que já chegaram até nós foram pessoas que já me conhecem, então que confiam em mim, né, que confiam no meu trabalho. E é isso, e agora estamos aí com a Box, a gente está muito, muito feliz, assim, muito esperançoso, está dando muito certo. Um dos nossos slogans, inclusive, é sonhe fora da caixa. Legal, né? bacana. Que é isso, e você falou também no começo, experiências, é isso que a gente quer, trazer experiência personalizada, experiência desde o início até o final, sabe? É isso que a gente quer fazer pro próximo o que a gente gosta de receber, né? Então é isso, acho que é isso. Show de bola, muito bom. Que apresentação, hein? Que Ela deixou uma Meu responsabilidade irmão, agora você alta, tá hein? feito, viu? A bomba tá na tua mão agora. É um prazer novamente estar aqui. Se vocês me permitirem me apresentar um pouco. E é o seguinte, minha história, como a Drica disse, no empreendedorismo, ela começa com a minha família. A minha família vem do empreendedorismo. Tenho muito orgulho de falar que meu pai foi um grande empresário aqui em Brasília, junto com meus irmãos. Então sempre trouxe isso para dentro de casa, de como ser um empresário com bons princípios e que a gente pode construir muita coisa bacana, muita coisa séria, sendo um empresário que emprega, que ajuda, que se preocupa com o próximo, com o funcionário. Então isso foi um pouco que meu pai e meus irmãos deixaram para mim como legado, e isso sempre aqueceu muito o meu coração, porque aqui em Brasília a ideia que muitas pessoas têm é a questão do serviço público, e o serviço público ele é uma opção bacana para a maioria dos jovens. No entanto, o meu pai e minha família sempre plantou essa semente de que a gente precisa também correr atrás, que a gente precisa fazer o nosso. Dentro dessa situação, pelo incrível que pareça, eu sou formado em gestão pública, mas calma aí, a gente também tem um aspecto político. Eu pensava em empreender dentro do funcionalismo público, porque, querendo ou não, o público hoje, né, o governo, é o maior consumidor do Brasil. Então, se a gente consegue oferecer algo para o governo, a gente consegue também ter bons lucros, né, sendo sério, caminhando da forma certa. No entanto, esse curso foi só um desenvolvimento na minha carreira, no qual abriu várias áreas na minha vida, e eu conhecia as finanças, a administração, me interessei muito mais pela questão de finanças nas empresas, no qual eu ingressei na questão da economia, de finanças, de ajudar o próximo. E isso me trouxe uma bagagem gigantesca. Eu tirei certificações no mercado financeiro, pude trabalhar em algumas empresas, e desde a última empresa de assessoria de investimento que eu saí, eu sempre passei, né, a pensar em empreender também, em construir meu sonho e também ajudar pessoas, que sempre foi o meu maior propósito. Então, dessa forma, eu peguei e lendo um livro bem bacana, inclusive recomendo a você que está ouvindo esse podcast, chamado Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Ele traz um insight bem legal sobre você realmente se fixar, colocar metas e você de fato empreender. E isso na hora me deu um estralo, e eu lembrei da minha parceira, da minha namorada, da minha confidente, dessa pessoa incrível que eu tenho ao meu lado, que tem essa experiência gigantesca dentro do turismo, e com a minha experiência de executivo, de parte comercial, como eu tive grandes experiências no mundo dos investimentos, eu falei, por que não a gente não unir as duas qualidades? Ela com essa autoridade que ela tem no turismo, representando um grande operador turístico aqui no Brasil, renomado, é um concorrente aí de um amarelo e azul, que eu não vou nem citar o nome, mas assim, cara, essa operadora que ela trabalha é sensacional, o atendimento deles, todo o serviço. E a Adriana, com toda essa bagagem, eu falei, agora é o momento. Vamos, porque a gente já tem demanda. O nosso propósito, de fato, o que aquece o nosso coração, Diego, é ajudar pessoas. E eu falei, chegou o momento. Vamos estruturar isso,
vamos colocar isso no papel e vamos, acho que além, né, realizar. Então a Box Travel chegou para de fato mudar o contexto e o contexto de viagens dos nossos clientes, das pessoas, as experiências que elas têm, né, com diversos agentes de viagem, e estamos aí construindo isso, que está sendo bem interessante e bacana. Show de bola, bacana demais a gente conseguir entender um pouco da história de vocês e saber que você já estava caminhando no empreendedorismo, mas você também já era uma intraempreendedora, empreendendo num CNPJ que não era seu, né? Mas agora é o CNPJ de vocês. Agora vamos adentrar nessa história de agência de viagem, porque assim, eu particularmente sou meio suspeito porque eu odeio viajar. Eu não gosto de viajar. Você gosta de viajar? Eu amo, se eu pudesse estar viajando agora. Eu sou uma pessoa meio suspeita quando fala de viagem, né? Então, eu gosto pra caramba de viajar. E aí, eu normalmente, assim, eu era aquele que ia lá na internet, pesquisava direto a passagem, comprava lá pela companhia aérea, fazia tudo mais. E já tive as experiências também de comprar através de agências, que foi super bacana, né? Então eu queria entender de vocês, assim, vamos falar agora da Box Travel, para poder as pessoas conhecerem o negócio de vocês. O que de fato vocês querem oferecer de experiência para o cliente, tendo em vista que a gente tem várias outras agências aí, né? Qual que de fato vai ser o diferencial que vocês vão oferecer? Que eu acho que é bacana o pessoal de casa entender como é que até eles podem contratar o serviço de vocês, né? Com certeza. O mercado das agências de viagem já foi muito mais utilizado, né? Antes do boom aí da internet, dos autosserviços, né? Então, antigamente a pessoa precisava de uma agência de viagens, né? Com o avanço aí da internet, perdeu-se talvez um pouco a força. As pessoas têm preconceito de que a agência é mais caro, que não precisa, mas aí que as pessoas se enganam. A gente teve um caso ontem, inclusive. O diferencial e a vantagem, as vantagens de se comprar através de uma agência de viagem são inúmeras. A primeira delas, acho que a gente pode citar, é segurança. Nós temos a expertise, nós temos contato direto com os parceiros, seja companhia aérea, hotel, o que o passageiro, né, precisar. O fácil acesso a esses fornecedores, plantão 24 horas, as operadoras hoje, os fornecedores, né, que as agências compram, eles têm atendimento 24 horas para o passageiro em trânsito. Então, se o passageiro chegar no hotel, tiver algum problema, se o passageiro estiver sozinho, ele vai ter que resolver sozinho, ou ele não vai conseguir, ele vai ter que ir para outro hotel. Conosco, não, a gente vai dar esse suporte. Cancelamento de voo, a gente vai atrás para realocar, vai correr atrás para minimizar, né, os problemas, taxas de remarcação, enfim. Então, segurança em primeiro lugar, porque vocês vão estar respaldados, né, pelo atendimento nosso da agência. Economia, tanto de tempo quanto financeira. Então, imagina você, um empresário, né, de sucesso, vários negócios. Amém, Deus. Gigante. Ocupadíssimo, gigante, já tem várias viagens programadas ano que vem. Talvez você não vá ter a disponibilidade de tempo para organizar, para procurar a melhor opção. Porque isso leva tempo, né? Leva tempo, muito tempo. A gente que mexe com isso sabe. Às vezes a gente fica um dia inteiro fazendo um roteiro simples. Então, assim, a gente está aqui para isso. Como nós temos acordos com empresas muito grandes, com fornecedores muito grandes, a gente consegue condições melhores, né? Então, na Black Friday foi um sucesso, assim, a gente conseguiu diferença aí de R$ 1.500 do que tarifa que tinha na internet. Foi uma das outras vendas que a gente fechou ontem. Que eu estava contando de um outro caso que aconteceu ontem. Um amigo meu de infância me chamou, queria, né, me apresentou o roteiro, a gente cotou, a esposa dele fechou direto pela internet. O que aconteceu? Comprou gato por lebre. Depois que foi ler as letras miúdas, estava com pressa para comprar, não atendia eles estavam indo com criança, não tinha estrutura para criança, do jeito que eles queriam, não era all inclusive, enfim, não era o que eles precisavam. O que aconteceu? Cancelou e voltou pra gente. Né? Então, a gente foi atrás da melhor opção, mostramos tudo que eles precisavam saber, ele fechou na hora. Falou, me passa o seu Pix, vou fechar agora, para não perder ainda a tarifa, né?
Então, citei segurança, economia, o que mais? Tempo, né? Economia de tempo, exatamente. Organização, Do dinheiro também que vocês falaram. Exatamente. Então, ou seja, Exatamente. vocês conseguem desconto aí, digamos, né? Na questão da Conseguimos. passagem, da Isso. estadia. Conseguimos, com É uma certeza. possibilidade, com certeza. É porque não é barato, né, gente? Convenhamos. Você vai viajar para algumas regiões aqui no Brasil, é mais caro você ir para fora. Com Exatamente. certeza. Então, eu já tive, por exemplo, uma experiência uma vez que eu fui para... Eu precisava viajar para São Paulo em outubro e eu fui convidado por evento em cima da hora. Eu falei, poxa, e agora? Eu falei, cara, em cima da hora, assim, você não vai conseguir passagem barata. E aí eu consegui, através de uma agência, e eles conseguiram para mim, eu paguei super barato. Legal, exato. Mas muito mais barato do que eu pagaria comprando direto. Exato, sabe? existem Exato. manobras, existem táticas aí no mercado que a gente consegue. O que a gente sempre fala é quanto mais antecedência Melhor, a pessoa né? tiver, melhor. Com Porque aí a gente certeza. consegue negociar melhor. Às vezes a gente tem condições diferenciadas de pagamento, então parcela em mais vezes, temos condições diferenciadas de pagamento em boleto, financiamento em boleto. Então, você... Olha, essa ideia do boleto é boa. É a muito Leire boa. tá gostando lá da Excelente. ideia. A do boleto. É, porque muita gente não tem cartão de crédito, né? E às Ou vezes às vezes tem. tem, não quer utilizar para O esse limite do determinado cartão. fim. Ontem uma das perfeito. vendas foi no boleto. Deu uma Olha aí. entrada pequenininha, acho que não deu 15% de entrada. E o restante em 10 vezes. Vai chegar na viagem já com a viagem praticamente paga. Uau. Então essa é outra vantagem também de se fazer com antecedência. Sem juros, tá? Sem juros, é exatamente, importante. muito até bom. 10 sem E juros. nessa no propaganda que tá boleto. começando a ficar boa, viu? É, o negócio lá, rapaz. Toda a parte de assessoria, então... você quer... esse hotel oferece tal coisa, e essa região, esse lugar é melhor. Então, esse é um diferencial também das agências. Essa curadoria. Exatamente, a gente faz uma curadoria para ver o que se encaixa melhor, né, dentro do perfil da família, do cliente, enfim. Legal. Confecção de roteiros personalizados, porque às vezes, por exemplo, a pessoa vai comprar um pacote na internet, é aquele modelinho ali, padrão, é horário de chegada, horário de saída, muitas vezes você vai junto com um grupo que você não conhece. Então esse é outro diferencial, que é um roteiro personalizado. Privativo. Privativo, né? exatamente. A gente está com uma demanda aí de um grupo de empresários. Ah, conheço bem. Um grupo Exatamente. especial. Uma demanda super assim, fora da caixa, que é, né, Sim. nosso O nosso lema. slogan, né? Exatamente. É super personalizado, que se fosse uma pessoa sem conhecimento, não ia saber nem por onde começar. Exatamente. Então, assim, a gente está em contato com os fornecedores direto lá em Orlando, é uma viagem internacional, montando toda a logística. Legal. Então, a gente traz esse suporte também. Assessoria com documentação. Inclusive, a gente fechou parceria recentemente com uma empresa aí super importante. Já tem 8 anos de existência, super idônea no mercado. Que você precisando de qualquer orientação, a gente vai também ter esse respaldo aí jurídico. Por exemplo, não sei se você sabe, tem cruzeiros que se você não tiver o passaporte X, você não pode ir, você não pode nem desembarcar na cidade para passear, porque você tem que ter o passaporte. Tem cruzeiros que você tem que ir com 2, 3 passaportes, porque vão em vários países, as regras são diferentes. É mesmo? Por exemplo, para o Canadá. Para o Essa é Canadá. nova Muito pra mim, sério. essa eu não sabia não. Para o Canadá, dependendo de onde você sai, é um visto diferente. Se você sai de um lugar X, é um visto eletrônico mais simples. Se você sai de outro lugar, você precisa do visto físico. Então, assim, eu também não sabia. Eu fiquei sabendo porque eu tive treinamento, né? Eu tive esse O respaldo. conhecimento. Né? Então, é muita informação que a gente está aqui para fazer essa consultoria, né? Perfeito. O Davi, ele tem muita experiência no mercado financeiro como consultor, né? Como um assessor de investimentos. Então, imagina, ele lidava com o dinheiro das pessoas, né? Hoje a gente, além de lidar com dinheiro, a gente lida com o sonho das Exatamente. pessoas, né? Se aquela viagem ali se Der estraga, errado, gente, vai ser um trauma, imagina. vira um pesadelo. Vira um Exatamente. pesadelo. A pessoa vai lembrar daquilo ali pro resto da vida de uma maneira ruim. Então, o que a gente tenta fazer aqui é transformar essa experiência numa experiência memorável, né? Perfeito. Então, a gente com esse cuidado, com esse respaldo, é isso que a gente quer trazer para o nosso cliente. Olha que bacana. Então aqui vocês já falaram de vários diferenciais. Entre eles, a questão de que a pessoa pode pagar tanto
Pix, quanto boleto, quanto cartão de crédito. Se quiser fazer um pouquinho de cada, pode um pouco fazer. no Pix, um pouco no boleto, um pouco no cartão. Até em criptomoeda a gente recebe, viu? Rapaz, Pode mandar os bitcoins. Tá vendo aí, ó? Tem várias formas de pagamento. Exato. Sim. E o que eu achei mais legal é justamente vocês trazerem essa questão de a pessoa ganhar tempo e reduzir custo. Exato. Porque hoje, eu não sei se o foco de vocês é só o empresário ou não, é pra todo mundo. Não. Pra todo mundo, né? A agência de viagem, a nossa tem um foco no turismo de lazer, Sim, mas a gente atende todo o perfil. todo perfil. O empresário, muitas vezes, tem uma demanda, um timing assim um pouco diferente do viajante a lazer. O viajante a lazer vai programar com mais antecedência. Sim. O empresário, geralmente, que nem você, precisava para ontem, né? Então é uma operação mais nervosa que a gente diz, né? Eu trabalhei muitos anos no corporativo, mas a gente atende também. Pois é, e aí eu acho muito bacana porque, por exemplo, você vai precisar fazer uma viagem dessa de emergência, você tem que ficar indo atrás e buscando e olhando, aí você vai lá, olha, o preço agora tá num valor, daqui a pouco De tá em manhã, outro. tarde já mudou, exatamente. Exatamente, e é aquela loucura, porque você tem que gastar um tempão olhando lá. E aí, depois dessa última vez que eu comprei por agência, falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar perdendo meu tempo mais não. Exato. Porque a gente ficava lá horas e horas e horas, toda hora consultando, aí eu consultava e falava assim, o preço tá bom, mas depois eu compro. Aí quando voltava, À não tinha noite mais já o preço. tá. Aí você tem que ir em todas as companhias. Cota em uma, cota em uma. A gente não, a gente já tem ali um painel que mostra todas. Todas ao mesmo Exatamente. tempo, né? O nosso fornecedor já mostra todos, as melhores condições, as melhores oportunidades. Claro que faz parte da nossa consultoria ver também o que vai te atender. Não é simplesmente ir lá e ver o mais barato, né? A gente tem que entender primeiro qual é a sua necessidade para te oferecer o melhor custo-benefício. E em relação a essas passagens, eu gosto sempre de trazer analogia do que eu vivi, que é o mercado financeiro. Eu falo assim, cara, passagem é pior que criptomoeda. De manhã tá 1.000 e à noite tá 2.000. A volatilidade dos preços é surreal. Mas assim, é só pra cima. É raro descer pra baixo. Exatamente. Então, cotou. Tá num preço bom, essa é uma dica importantíssima. Vai e fecha, meu O irmão. aéreo a gente sempre Não brinca. indica. Eu tô com uma demanda aí de uma passageira para Portugal. Num dia e de volta, 5.000 e pouco. 2 dias depois já tá 7. Hoje, se eu for olhar, vai estar 8, 9. E ela ainda tá com esperança de que vai baixar. E altera bastante, né? Muito. E eu falei para ela, olha, pela minha experiência, não vai baixar. Quanto mais perto da viagem, né? Então, a gente está aqui para isso, né? Para orientá-los, para passar essa consultoria, enfim, para vocês terem a melhor oportunidade. Bacana. E eu acho que é interessante, vocês comentaram aqui sobre uma experiência que vocês estão criando agora, por exemplo, para Orlando. E eu acho que é interessante quando a gente fala da experiência do cliente, porque essa questão da personalização, né? De você conseguir atender nos mínimos detalhes e tudo mais. Eu queria que vocês contassem um pouco de como é que tá sendo essa experiência aí, assim. A gente pode até falar o nome do grupo, gente. Não tem problema não, porque aqui nós somos todos partes do grupo. Não, o presidente ainda não veio aqui, mas já foi convidado. Olha só. Já foi convidado. venha. Luiz Felipe Dyer. Eu só te chamo de presidente, você. viu? É você. Você faça o favor de vir aqui para poder gravar esse podcast comigo. Mas essa questão que o líder está entrando agora, né? O Líderes do Brasil. Eu acho que é super interessante o que vocês estão construindo, porque assim, eu tenho amigos que vão agora nessa viagem agora de abril, né? Abril, né? Abril, isso. 19 de abril. Minha filha nasce em março, então eu não consigo ir nessa. Nessa não. Nessa Na não. próxima Isso. estaremos juntos, mas nessa eu não consigo. Mas eu acho que é interessante vocês falarem para que quem tá em casa entenda o tanto de detalhe que existe por trás da organização de uma viagem como essa. Porque às vezes a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, eu vou atrás de agência, eu mesmo posso ir lá e organizar. Cara, quando eu fui viajar fazendo um parêntese, né? Eu quando viajei para Gramado em 2020, na verdade eu ia para Buenos Aires com a Maria Vitória, a gente nem era casado, ainda a gente tava noivo. Eu comprei, fechou fronteira, fechou tudo, não viaja, ninguém sai, aquela coisa toda, loucura, e só podia viajar aqui dentro do país. Falei, tá bom. Aí quando foi dezembro, nós compramos, fomos para Gramado. Olha, que logística maluca.
De ficar caçando hotel, de ficar comprando passagem, de ficar comprando passeio, de ficar fazendo restaurante. E detalhe, teve coisas que eu perdi o dinheiro, porque eu cheguei lá com bandeira vermelha, eu não sabia. Já estava fora da política de cancelamento. Já estava fora da política de cancelamento. Então teve um monte de coisa que a gente comprou que a gente não pôde visitar, porque era espaço 100% fechado. Então assim, a experiência de viajar é óbvio que é boa. Mas de ter organizado tudo... Eu juro pra vocês, eu cheguei lá cansado. Exato. E aí eu ainda tive a besteira de não prestar atenção que eu tinha comprado um voo que tinha 15 horas de conexão. Ai, coitado. Então assim, pensa, eu saí de Brasília. O meu voo saiu de Brasília 8 e pouco da noite, mais ou menos. Chegou em Guarulhos, 1h20, né? Daqui pra lá, rapidão. Era só no dia Só no outro dia. Aí eu falei assim, amor, e agora? O que a gente vai fazer? Ela falou, eu não vou sair desse aeroporto, não. Porque depois se a gente sai daqui, vai pro hotel, dorme demais e perde, aí a gente tá ferrado. Aí acabou que... O que aconteceu? Nós esquecemos de levar o casaco de frio. Ai, não. O aeroporto tava um gelo, vazio, nós tivemos que dormir naqueles bancos lá. Meu Deus. Então, assim, quando eu entrei no avião pra ir pra Porto Alegre, pra depois pegar o trem pra Gramado, pra Gramado, eu juro pra você, quando eu cheguei em Gramado, eu tava tão estressado que eu não queria fazer mais nada. Só queria ficar quieto. Eu só queria ficar quieto. Eu tava insuportável, de tão chato que eu tava. Juro, assim. Foi cansaço, horrível. Foi mental, físico. Então, assim, eu acho que é bacana vocês contarem isso, porque muita gente provavelmente já passou por isso, porque quer ficar fazendo as coisas por conta própria. Exato. E aí acaba sofrendo as consequências depois, né? Foi o que o Davi falou, nem sempre é o mais barato que é o melhor pra vocês. Tem gente que tá disposta a viajar de mochilão, ficar aí 15 horas no aeroporto. Mas geralmente não é o nosso público, né? Geralmente... eu não sou assim. Exatamente. Eu gosto de coisa ágil. Exato. Pra mim, se tivesse um avião daqui pra 1 hora para os Estados Unidos, tava ótimo. Exatamente. Geralmente férias é aquele tempinho ali contado, então você não pode perder aí 15 horas no aeroporto. Perdão. Então, se você quiser falar um pouco aí do processo, como que é desde o começo, o briefing com o cliente, pegar toda a demanda. Então, tem uma demanda bem interessante que a gente recebeu. Na realidade, é uma honra receber isso do Líderes do Brasil. O nosso presidente, eu amo chamar de presidente também, dá esse tom de importância, né, cara? Então, é uma honra o Luiz Felipe Daer ter passado essa responsabilidade para nós, junto com a Claudinha. E esse processo é uma construção em conjunto, quando é complexo, quando envolve muitas pessoas, envolve uma logística, né? Então a gente tem que pensar de fato nos detalhes, a partir do momento para comprar essa passagem de avião e também na chegada, seja assim, o horário. A gente pensa em... É porque eu não posso contar uns segredos, assim. Tem isso aí deixa nos bastidores. Entendeu? Isso aí, ó, meu amigo. Fique aguardando que vai chegar a sua hora de saber. Como é uma viagem internacional, se todos têm documentação... Sim, isso é importante, né? Exatamente. Não basta ter a documentação, tem que estar com uma validade mínima exigida de 6 meses, então... Tem que estar com os vistos em dia. Então todo mundo tem que mandar toda a documentação pra gente. Se não tiver, tem que ver se dá tempo de tirar toda a documentação. Então tem toda a parte, né, de curadoria, de briefing com o cliente. Depois que ele manda o briefing, muitas vezes eles mudam o briefing. Isso. Não, inclui isso, tira isso. Então, às vezes a gente está com o trabalho pronto, vem uma alteração, uma inclusão. Muda tudo, né? Muda tudo. Eu trato a questão de fazer o roteiro, faz parte. de fazer a personalização, é como se fosse um projeto de arquitetura. A gente vai construindo, vai costurando isso junto com o cliente. Então é devagar, é reunião. E isso também trata um pouco da experiência do cliente. Quando você chega na Porsche, quando você chega na Ferrari, você não chega lá e vai busca o seu carro. Você senta, você conversa, você vai lá, senta com o consultor da Porsche. É essa cor de couro que eu quero, é esse detalhe, é esse kit esportivo. Então, uma das experiências do cliente que a gente oferece é essa, do cara sentar, conversar, se conectar comigo, que isso é algo hoje no turismo que está faltando. Essa humanização, essa troca de você olhar no meu olho e falar o que você precisa. Eu vou te atender dessa forma, a gente consegue aqui te atender. Então, nesse processo dos empresários, está sendo exatamente assim. Presidente, como que eu posso te ajudar dessa forma?
te atende dessa forma, não, essa logística fica um pouco complicada para ir para essa região. Teve essa questão, né? A gente fez uma sugestão, ele pensou num formato, a gente já... Sugeriu outro, porque a gente viu que não ia ser viável. Ia ser uma experiência ruim. Exatamente. No fim das contas, o que E olha que idealizou, bacana que vocês estão falando. Isso, muitas vezes, o cliente não sabe por ele não entender do que vocês entendem. Exatamente. Perfeito. A gente faz toda a pesquisa geográfica. A gente está entrando em contato, como eu falei antes, com fornecedores diretamente lá em Orlando. Para oferecer o que eles nos solicitaram, né? Que são experiências com empresários brasileiros que tiveram sucesso no mercado. Bacana. Né? Exato. Nos Estados Unidos, mais especificamente Orlando. Eles não querem comer comida típica americana durante todo o período. A gente está indo atrás de fornecedor que tenha um cardápio que possa oferecer comida brasileiro. Exatamente. Eles querem ter experiência VIP nos parques. A gente está indo atrás de fornecedor que faça acompanhamento com guia para o grupo. Então, assim, é uma série de detalhes que a gente está conseguindo trazer isso para eles. Você já me convenceu. Com condições muito boas, porque Isso. como a gente consegue em quantidade, a gente vai conseguir. Você vai ver, depois a gente apresenta o valor Legal. para você ficar com um gostinho na boca. Nossa, gente, eu vou ficar na expectativa, doido pra ir nessa. Exatamente. Aí, por exemplo, a ideia do projeto é muito bacana. Ele quer que todos fiquem numa casa, Legal. né? Para ter uma interação maior. Exato. Isso vai ser muito bacana. Muito bacana. A gente vai, além dessa casa, a gente vai trazer uma outra opção também, apresentar para ele, para ver se ele acha interessante, porque às vezes ele nem pensou. A gente faz parte do nosso trabalho também, se adiantar, sugerir outras coisas, né? Então é isso que está acontecendo nesse projeto. Que legal, Muito que legal, legal. cara. Não, e isso é bacana, porque igual, por exemplo, só de você... primeiro que viajar aqui dentro do país, ok, você tá na sua língua, né? Isso. Enfim, você vai mudar ali um pouco do ambiente e tudo, mas quando você vai pra fora é outra história. Outra história. Tem muita coisa que você não sabe, que você não entende, e aí você não vai atrás. E aí fica eu lembro quando eu fui comprar para ir para Buenos Aires, que acabou que a gente nem conseguiu viajar por conta da pandemia, né? Nós acabamos conversando com uma amiga nossa próxima que tinha ido recentemente e ela falou assim, olha, tinha o conhecimento, ela falou assim, Diego, olha, o hotel que eu fiquei foi esse, super recomendo, tá numa região aqui que você consegue fazer muita coisa a pé, né? Então é bem bacana e tudo mais. Então quando nós fomos lá fazer o orçamento lá nessa agência, que inclusive... Estamos tendo dor de cabeça até hoje para resolver, né? Não posso citar nomes, mas já falei para vocês nos bastidores, né? Não vou falar aqui porque eu não vou nem divulgar eles. Tá bem que eu também não divulguei. Deixei mensagem subliminar. Exatamente. Deixa nos bastidores. Pensou agência, pensou na bola. Exatamente. E aí, acabou que quando a gente foi, já teve essa recomendação dela, então a gente falou, olha, nós tivemos uma sugestão desse hotel. Aí a gente olhou mais ou menos os valores, estava bem parecido com o que ela já tinha pago. Não era um valor exorbitante, inclusive muito mais barato do que muito hotel aqui no Brasil, né? Então, foi uma experiência, assim, da compra, excelente. Depois... O atendimento durante, o pós-venda. Né? O pós-venda foi o pior de todos, porque você imagina, não é barato, gente, você ir pro exterior. Não, pra lugar nenhum. Hoje em dia não existe exatamente, milagre. Não existe. Isso. E aí você, de repente, vai lá, gasta um dinheiro daquele, você tá na expectativa de viajar, aconteceu uma pandemia, ok. Aí você já fica naquela, e aí, vai abrir a fronteira, não vai? Quando é que vai abrir? Tem previsão, não tem? Aí você vai buscar informação, aí não tem informação na internet. Você vai buscar com quem você comprou, eles não têm a informação para passar. E aí você fica naquela, e agora? O que eu vou fazer? Até quando eu vou poder utilizar esse crédito para poder viajar? Enfim, então assim, eu acho que essa venda e o pós-venda... É fundamental. Que é aquilo que, inclusive, lá quando vocês passaram da Day Use, eu falei pra vocês, foca bastante na pós-venda. Exato. Justamente porque o cliente, na hora da compra, ele pode ver a melhor experiência do mundo. Se no pós-venda não for... Também mancha a imagem. Aí mancha na hora. Porque assim, eu nunca mais volto lá pra comprar. Exato. Nunca mais. Porque pra mim foi a pior experiência possível. Assim, eu tô tendo uma dor de cabeça terrível até hoje. Exato. Pra terminar de resolver uma coisa que a gente tá falando de 2023. Eu tô falando de uma coisa de 2020. 2 anos, 3 anos. A gente tava falando sobre isso hoje, inclusive, sobre a experiência do cliente. Porque a gente pode dividir talvez aí o processo do
viajante em 3 etapas, que é o inicial, que é ali a compra, a consultoria, a confecção de roteiro, a viagem e o pós-venda, né? Porque muitas vezes o passageiro precisa de um suporte, que nem você precisou no pós-venda. Então a gente quer, inclusive, implementar pesquisa de satisfação para os nossos clientes. É importante. Exato. Agora, no início, a gente já tem até confeccionado, já recebi feedback positivo dos clientes sobre atendimento, ótimo. A gente dá todo o suporte durante a viagem, check-in, conferência dos serviços, se o transfer está confirmado, todos os serviços a gente faz essa conferência, esse acompanhamento. Por exemplo, uma das vendas que a gente fechou ontem. A passageira vai estar comemorando aniversário lá. A gente vai organizar alguma surpresa para ela lá. Imagina, ela vai chegar no hotel. Que legal! Vai ter algo organizado para ela. Tanto é que no nosso formulário ali de planejamento de viagem, a gente pergunta se tem comemoração de alguma data especial. Que bacana! Imagina, isso. né? Uma experiência dessa. Às vezes é a única viagem que a pessoa faz no ano. Imagina ela chegar lá e ainda ter esse carinho, né? Essa receptividade. E o pós-venda. Seja qualquer... E a viagem só termina quando o passageiro está na casa dele aqui em volta. Sim, né? sim, já foi tudo, né? Não termina depois que a gente vende ou depois que o passageiro embarcou. Poxa, né? eu tinha que ter conhecido vocês antes. Tinha. Não, mas... Porque quando eu fiz um ano de casado no ano passado, olha... eu fui pro Cirque du Soleil, né? E aí eu fui pro Cirque du Soleil porque eu sou fanzaço junto com a minha esposa, a gente gosta muito de ir pro Cirque du Soleil. E aí eu fui pro Cirque du Soleil com ela. E a gente foi em São Paulo, ele tava em São Paulo e Rio só, então ela quis ir pra São Paulo, a gente foi pra São Paulo. Legal. E eu não consegui elaborar nada, assim. Então, assim, eu meio que... a gente foi num dia num restaurante bacana, lá do chefe Eric Jacan, né? Lá pra poder almoçar. Depois fomos lá pro Cirque du Soleil naquela experiência lá do Tapes Rouge. Até no restaurante, a gente pode entrar em contato com o restaurante, ter uma surpresa no restaurante. Fazer reserva. As possibilidades são enormes. Assim. Quando a gente começou com a ideia da agência, a gente já pensou em se diferenciar no mercado, né? Pensou em nichos diferentes. O que você falou, né, de diferencial. O que vocês trazem de diferenciais? O Davi pode até falar um pouco aí dos nossos projetos, o que a gente vai fazer. Uma das vertentes que a gente queria focar era fazer tour gastronômicos pelo mundo inteiro. Nossa, maravilhoso. Pelo mundo inteiro. A gente viu que a logística é super complexa. Exato. Mas a gente já achou fornecedores, por exemplo, que fazem isso no roteiro que a gente vai nichar, inclusive, que é Portugal. Perfeito. Então a gente já tem parceiros lá em Portugal que fazem tour para vinícola, para restaurante, degustação de vinho, de queijo. É muito legal. E vocês tendo esse suporte da agência, a gente consegue transformar essa experiência ainda mais especial. É muito legal. As possibilidades aí são... muito personalizado. É muito personalizado, é isso, é personalizado. Você quer perguntar? A Lei tá se coçando ali. Eu quero sugerir uma coisa. Diga! Muito legal. A câmera desconectou ali, mas depois eu conecto. Vocês poderiam colocar também uma experiência fotográfica. Pra pessoa não precisar ficar tirando foto. Muito legal. A pessoa só quer tirar, né? Verdade, Sim, chegar no lugar e não se preocupar com registro. Igual tem na Disney. Né? Na Disney tem. Incrível. Boa, exatamente. Exatamente. Tem muitas experiências de casamento, por exemplo, hard rock, eles já lançam aí pacotes, Gran Palácio. Que você chega lá, tem tudo, tem cerimônia já organizada, você pode contratar fotógrafo. Eu tô com... Depois eu te mostro, é muito legal pra conhecer, assim. Porque às vezes a gente nem sabe que existe. Né? E como a gente tem acesso de informação o tempo inteiro, conhecimento o tempo inteiro, é até mais legal para oferecer. Então você chega lá e vai ter o serviço de um fotógrafo para fotografar você, sua família. Videomaker, né? Porque igual, por exemplo, lá em Gramado, quando eu fui lá tem todo o espaço que você vai visitar tem um fotógrafo lá. Você comprou uma fotinha, R$15. A bendita da foto. Haja caixa pra comprar tanta foto. Nossa, cara, você tem ideia, esses dias a cachorra nossa lá comeu o negócio. Tava tudo numa sacola assim, o bolo, a cachorra comeu as nossas fotos. Ai, que dó. Meu Deus. Comeu as fotos. Vai ter que voltar lá. Eu vou ter que ser obrigado, né? A gente te leva até lá. Vamos, por Dessa favor. vez vai ser memorável. Vamos fazer um podcast em Gramado, até deu uma ideia, né? Já Um pensou, avião. Já cara? pensou um podcast num avião? Já pensou? Se tiver...
Cara, que coisa, né? Será que dá pra gravar? Não, será que no avião dá? No Dá pra gravar, né? Talvez o som fica bom, será? Por causa do barulho. Podcast no avião, hein? Aí. Rapaz. Tem que criar box travel pelo mundo. Que lindo. Porque aí seu mundo fora da caixa. E vai fazendo os registros e tudo. Não, esse é o de nosso como intuito, exatamente. Em relação à informação, olha como que é interessante mesmo você ter esse suporte até para fazer as indicações, procurar ali, através da necessidade do cliente, ou conseguir oferecer um restaurante que vai se adequar a ele ou não. Ano passado eu fiquei 30 dias em Miami. Eu procurei na internet, eu entrei em Instagram, eu entrei em TikTok e eu não consegui descobrir as melhores oportunidades ali para conhecer restaurantes. Você consegue? Consegue, mas é algo assim muito superficial. Eu tive que me conectar com pessoas lá, empresários brasileiros e tudo mais, para dar dica para mim e para o meu parceiro que estava lá em Miami. Então, esse é um grande diferencial, porque nós temos contato com os fornecedores direto, igual quando vai fazer uma surpresa dessa, seja para um cliente que está na lua de mel, ou um aniversário, ou uma comemoração que for. A gente, na maioria das vezes, tem contato direto com os executivos dos hotéis, com os gerentes, né, com os managers, e isso é extremamente importante para trazer uma diferenciação. Às vezes, conseguir um benefício de um check-in mais cedo, de um check-out mais tarde, um upgrade de quarto. Assim, não é nada garantido, mas a gente tem essa possibilidade. Uma outra questão também muito interessante de informação é: a gente participa direto de encontros de turismo chamado trades. Inclusive a gente teve a oportunidade de ir no de Portugal, inclusive foi aqui no Now, evento fantástico produzido pelo Ministério do Turismo de Portugal, no qual a gente fechou parcerias exclusivas com os fornecedores diretos de Portugal. Eles trouxeram fornecedores diretos, os executivos de empresas lá de Portugal. E aproveitando esse gancho para falar de um dos diferenciais, né, que a gente pensou também justamente para se destacar, para ser aí um pouco diferente. Meus pais hoje estão morando em Portugal, são apaixonados, acho que não voltam mais, aposentou, foi para lá. E a gente pensou em criar essa conexão entre a agência e Portugal. Né, um lugar extremamente procurado pelos brasileiros. É fácil. Eu já fui para Portugal, eu passei uma temporada na Itália, depois fui para Portugal. Chega a dar um alívio, assim, porque você fica, né, se esforçando para falar em outra língua o tempo inteiro para ser entendido. Você chega em Portugal, tudo bem que é um pouquinho diferente, mas tem a facilidade da comunicação, né? Da língua, exatamente. E você está na Europa, você está falando português na Europa, sabe? Então é muito legal. Então a gente quer se especializar no roteiro Europa. E aí as possibilidades são inúmeras, né? Você não quer ir só para Portugal. Você chega em Portugal, faz algum passeio ali que você nem imaginava que poderia fazer, e já é porta de entrada para outros vários lugares. Porque dali tem trem na Europa, né? Você consegue. Agora viagem de trem, que é incrível na Europa, é incrível, é super legal. Então, assim, esse é um dos diferenciais que a gente vai querer se especializar. Eu tô indo para Portugal em fevereiro, já para talvez o Davi vá também, né? Estamos organizando a agência, né? A agenda da agência. A operação. Da agência da operação, exatamente. Para já ter mais essa proximidade com os fornecedores, para pensar em experiências fora da caixa. Legal. Meu pai é muito ligado à gastronomia e meu pai não é muito fã de lugares turísticos tradicionais. Então ele já tem várias opções lá diferentes que a gente pode oferecer, né, para o nosso passageiro. Meu sogro é um homem bem exigente, então eu tenho certeza que meus clientes... A experiência vai ser primeira linha. Exatamente. Legal, alto legal. nível. Exato. Então esse aí é um outro diferencial super bacana que a gente está trazendo. É lógico que a gente vai atender, né, demanda seja para qual lugar for, mas pensou em Portugal, a gente quer ser referência. Exatamente. Entendeu? Bacana. E uma coisa que é interessante aqui, que inclusive do nosso patrocinador do Master Connect, que depois eu posso conectar vocês lá com a Mari, que é a responsável. O Master Connect, a ideia dele é acontecer também em outros países, tá? Que legal. E o Master Connect ele vai acontecer tanto aqui no Brasil, aí a ideia é fazer a nível nacional, já aconteceu em São Paulo e aqui em Brasília. Eles foram para Portugal agora, eles estão lá, inclusive a Mari está lá, junto com o sócio dela, para eles justamente começarem a organizar essa questão de fazer o Master,
lá em Portugal, mas também querem fazer em outras regiões. Fantástico. Então já é uma possibilidade de vocês, ó, Com se certeza. conectarem aí, Fantástico. porque vocês já querem fazer essa questão da experiência lá em Portugal. É foco em empresários aqui. Então é a galera que quer ter a experiência premium mesmo. A gente teve contato com um fornecedor nesse trade que eles são especialistas em eventos corporativos em Portugal. Olha aí, ó. Com estrutura... Que é o que ela tá precisando. Exatamente. Fantástico. Então a gente já tem esse contato, a gente já consegue abrir essas portas. E um ponto bem interessante, tocando num diferencial nosso, porque viagens é experiências também. Então hoje a gente consegue dar um suporte para o cliente, oferecer essas experiências como, por exemplo, na Itália, ir na casa de um chefe, cozinhar com o chefe e caçar trufas negras na floresta junto com um cão, enfim. Que legal isso. Pois é, viagem de balão em Portugal. Então assim, são... Eu não teria muita coragem no Brasil, não, mas quem sabe lá. É que acabou de cair um aí, né? Você tá doido. Ir pra Turquia, passear de balão, é muito legal. Menino, Turquia. Aham. Conheço só por conta da novela lá. Salve, Jorge. Lembrei da novela. Exato. Um dos outros diferenciais que a gente quer trazer é a assessoria PET. A gente tá Ah, legal. Tem gente que deixa de viajar por causa do PET. Eu mesma, eu tinha um gatinho e a logística, né, é um membro da família. Você fica tenso, nervoso. Quando você não consegue uma logística, você deixa de viajar. Então, pensando nessa dor também, inclusive a gente já está fazendo aí algumas parcerias, Exato. avançando em algumas parcerias importantes. Criando um produto... Tem que comprar um pet. Inclusive, estou conversando com um grupo de São Paulo para criar um produto inovador para esses pets viajantes. Que legal. Plano de saúde, Uau. seguro viagem pro seu pet. Gente, isso é tão interessante que vocês estão falando que, igual, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha lá, a Mel, vai fazer 2 aninhos, né? A gente adotou ela no ano retrasado. A Mel, a gente fica com pena, porque às vezes a gente tem que viajar e tem que largar ela na minha sogra, ou senão lá na casa da minha mãe. E assim, a gente pensa, poxa, seria tão bacana se a gente pudesse levar junto, né, e tudo mais. E aí a gente só leva quando é de carro, porque aí vai no carro com a gente, né? Ela é enfim. porte pequeno? Porte médio, né, na verdade. Porte Quantos médio. quilos? Ela deve estar agora com no máximo 10, não passa disso, não. Então É. tá no limite. É no limite pra ir na cabine com vocês. Né? E aí, por exemplo, não quer levar, se não tiver rede de apoio aqui, a gente já fez parceria com uma clínica que é de um amigo, do familiar de um amigo nosso, que tem hotel. Legal. Que tem, a clínica dele, além de clínica veterinária, é hospital 24 horas. Isso aí. Eu conheci eles justamente por uma demanda do meu gatinho que ficou doente. Eu levei ele 10h30 da noite para fazer uma cirurgia. Foi. E assim, o atendimento, a esposa dele grávida saiu de casa para eu operar meu gato. Então assim, você vai ter a certeza de que seu pet vai ser Tá sendo bem cuidado, Então, são pessoas que vivem isso. Gente, já pensou eu poder levar a Mel lá pra Gramado e passear com ela lá? Ela super Olha, vai. Tem isso. atrações que são pet friendly. Que legal. Criar esse roteiro. E hotéis também que podem receber o pet. Exatamente. Agora, eu tenho uma dúvida, agora vocês falaram disso. Normalmente, quando você viaja com um animal assim, e aí você vai pra esses hotéis e tudo, ele pode dormir no quarto com o casal, Isso, aí quando o hotel é pet friendly, ele dorme no quarto com você. Exato. Aí, por exemplo, coisa, hein? se o hotel é pet friendly, geralmente eles têm um limite, tem 5 quartos pet friendly. Então tem que ver a disponibilidade com antecedência. Aí tem um lugarzinho lá específico pro animal, Vai ter né? caminha, vai ter mimos, recipiente, dependendo mimo, do hotel, o nível. Ele é Então nem tratado precisa, como por exemplo, se eu não hóspede. quiser, por exemplo, se eu não quiser levar ração e tal, essas coisas, porque tem que transportar a comida do Isso, bicho, né? Isso. Dependendo do hotel, eles Isso. oferecem. Exato. Ele vai ser tratado como um hóspede. Exatamente. É muito legal. Vamos ver se a Mel se comportar, ela vai merecer. Bonitinho, é muito legal. E é como se você estivesse viajando com uma criança. Você tem que ser pensado. Sim. Você, legal, o hotel aceita, mas chega lá, você não sabe qual restaurante que aceita, qual atração que aceita. Então, essa curadoria É bacana pra prévia saber também é antes, importante. né? Perfeito. Agora me diz uma coisa, ele pode viajar junto, como é que é? Ele Na viaja cabine? junto Com você. com a gente ou ele Dentro do vai avião. no bagageiro do avião? Como é que é esse negócio? Depende do porte. Exato. Tá. Depende do porte, depende da raça. Por exemplo, Jack, né? É o Jake. Jake, que é um cachorrão lindo, um Aham. golden. Ai, maravilhoso. Ele tem que viajar
porão da aeronave. Entendi. Que é onde vão as malas, que inclusive. Que é onde vão as malas e as cargas. Eu trabalhei muitos anos na área de logística, né? Então, o animal, lógico que você vai preferir levar ele com você. Então, se for de pequeno porte, acho que, se eu não me engano, aí vai variar de companhia para companhia, de 8 a 10, 8, 9, 10 quilos no máximo. Alguma até 12. Aí depende. Aí tem uma série de regras, tem que ser transportado na caixinha, tem que ter uma distância, tem a distância correta da cabeça do pet para a altura do case, a lateral, ele tem que dar a volta no case. Tanto quando vai com você, quando vai no porão. No porão também é super minucioso o processo. Você não consegue chegar lá no terminal de cargas e embarcar. Ele precisa ter as vacinas em dia. Certificado do veterinário, que ele pode viajar, uma viagem longa. Por mais que seja Brasília-São Paulo, vai ficar um período ali. Não pode ter... Depende da aeronave também, tem um limite de quantidade de animais que podem embarcar. Por quê? Primeiro que aquela posição... Porque o porão da aeronave é dividido em posições. Tem, 4 posições. Elas são divididas com uma rede de proteção. Aquela posição ali, posição 1, por exemplo, se tiver um animal, o tratamento do ar que vai ser liberado ali naquela posição vai ser diferenciado, porque vai ter um animal vivo. Então, isso tem que estar avisado. Olha, falando dela. Efeitos especiais. Tá animado, já quer viajar, lógico. Sobe aqui, Jake, pra poder aparecer aqui. Sabe que tá falando dele. Pra conseguir transportar esse animal com segurança, se precisar tirar a carga, porque precisou colocar mais combustível, por medida de segurança, pelo tempo que isso leva a mais pro animal, se retira o animal primeiro. Então, tem uma série aí de medidas de segurança. Que legal, então é bem minucioso isso. É super cuidadoso, processo, as né? pessoas ficam com medo, né? Sim. Ficam receosas, mas é super minucioso, é super delicado. Se o animal chegar lá completamente dopado, a gente não é permitido. Porque se esse animal acordar durante a viagem, vai ficar extremamente nervoso, assustado. Sim. Então tem E o correto por exemplo, dar algum tipo de medicação para o animal? Não, né? Não, só se ele tiver alguma recomendação médica. Entendi. Isso. Por exemplo, ele tava conversando com ele, né? O Jake ele fica nervoso, então ele pode receber uma dosagem baixa de calmante, sedativo, mas isso tem que estar atestado pelo veterinário. Entendi. Porque eu tô aqui pensando no caso da Melzinha, porque a bichinha ela é ansiosa, ela late o tempo todo. Então tem que dar uma acalmada na bichinha. Mas assim, latir não é o fator determinante. Às vezes late porque é diferente, mas quando entra ali se acalma. Quem vai falar isso é o veterinário. É o veterinário. Exatamente. Que legal isso. Então cara. É isso que a gente está indo atrás também, esse diferencial. A gente já fez também parceria com uma agência, uma operadora, ela é de São Paulo? Isso, uma especialista. Que é especialista também no ramo. Porque assim, lógico que a gente sabe as informações básicas, mas a gente sempre procura especialistas, que podem dar um respaldo maior. Ela faz toda a parte de documentação. Aí tem observações diferentes para cada país. Tem país que exige a vacina tal, tem país que tem que ficar em quarentena o animal quando chega lá. Não é? Isso, tem muitas. 15, 30 olha só. dias. Aí se você vai na louca e vai por conta própria, você não consegue nem tirar o animal daqui. Exatamente. Ou chega lá e ele fica apreendido no aeroporto, porque tem que ficar em quarentena. Que loucura, já pensou? Aí é um pesadelo. É um pesadelo, com certeza. Às vezes chega lá e tem que tomar outra vacina do país. Também tem isso. É muita coisa, é muito legal, assim. Que legal. Mas legal. é isso que a gente deixa pro nosso cliente, a tranquilidade. Que ele, assim, fechando com a gente, né? Ele vai nos conhecendo, eles né? estarão bem assessorados. Tem um outro fator que é que inclusive a gente comentou lá embaixo, que é o do suporte emocional. Mas aí você tem que comprovar através de um médico que aquele pet, ele vai lá em cima. Pro pet de grande porte ir com você dentro do avião, dentro da da aeronave, Isso. exatamente. Só que isso é comprovado pelo médico, pelo veterinário. Então é um processo também. Quem tem deficiência visual, né? Sim, que normalmente vai guia, acompanhado. vai, exatamente. Mas tudo mediante comprovação, reserva antecipada. O próprio
animal, o pet, quando vai com você dentro do avião, você tem que chegar com mais tempo de antecedência no aeroporto. Ele é pesado, confere se está tudo certo. Tem que estar com reserva, porque também, imagina, se tiver 10 pessoas com um cachorro dentro do avião, não pode, tem um limite também. Para garantir a segurança de todo mundo, né? Do próprio pet, o bem-estar, enfim, deles, porque eles ficam nervosos, né? Então, depende aí para onde você tá indo, do porte do animal, entendeu? É muito legal. E outra coisa, dependendo do caso, por isso que isso tem que ser conversado com a companhia. A companhia não deixa, às vezes por causa do relatório, enfim, e aí só com medida judicial, e tem vários casos que consegue com rapidez também o juiz autorizar esse pet para poder ele viajar. Para poder o suporte emocional ao passageiro. Isso. Tem raças que não podem embarcar no porão, que geralmente são os bracoencefálicos, né? Que tem o narizinho achatado, eles não podem ir no porão. Porque fica com falta de ar, né? Exato, porque o ar, por mais que seja preparado, ele é mais rarefeito, então não é indicado, né? Que bacana. Exatamente. Pessoal, olha, poxa, o assunto tá bom pra caramba, mas a gente vai ter que encerrar o nosso podcast. Então eu já queria pedir para que vocês deixassem como que as pessoas podem entrar em contato com vocês, a rede social de vocês, fica à vontade aí para poder passar. Perfeito. Vocês podem me acompanhar lá, um pouco da minha rotina empresarial. Davi Lima BX. Davi Lima BX. Vai estar passando aqui, né, Leire? Aqui na nossa tela, então a pessoa já vai... Né? No Instagram, exatamente. A Adriana, eu já vou até falar o seu, adriana.boxtravel. Vocês podem seguir ela lá também. E o nosso Instagram, que é o boxtravel.tour. Que neste momento a gente está passando por um rebrand de marca. Estamos mudando a logo, sem postagens, mas já vai estar com experiência. A gente Instagram de agência não é panfletagem. É mostrar experiência. Então vocês vão se divertir muito, sonhar muito no nosso Instagram, para vocês sonharem fora da caixa junto conosco. Show de bola. Gente, obrigado mais uma vez por vocês terem topado o convite. Foi sensacional o bate-papo. Vamos marcar outras vezes. Vamos viajar junto. Vamos viajar São junto. Paulo. Para poder a gente fazer em outros lugares também, que é super bacana. Mas obrigado por vocês terem vindo. Desejo muito sucesso pro negócio de vocês. Já é sucesso. Amém. Obrigada. Já deu certo. Já deu. Né? Então, espero que vocês cresçam bastante. Em breve vocês já estão na boca do povo. Todo mundo já vai estar sabendo, né? Então vai ser muito bacana. Espero que vocês cresçam bastante. Contem comigo aí nessa jornada também, para poder a gente se ajudar da forma que a gente puder. Crescer juntos, com certeza. E é isso aí, gente. Obrigado mesmo de coração por vocês terem vindo. Diego, só deixar uma mensagem aqui. Uma vez eu tava com minha médica, uma endócrina, a doutora Ana Carolina, sensacional. E ela falou um negócio pra mim que tocou no fundo do meu coração na hora de abrir a empresa. Ela falou assim: eu mudei minha vida quando eu comecei a viajar, porque viajar pra mim é um hobby. Claro que sim, pra você viajar é um padrão alto, mas só que é isso. Viajar também é investimento, viajar também é cuidar da sua saúde mental. Então, assim, se você quer, às vezes, criar algo terapêutico, relaxar, invista em viajar e ter boas experiências. E conte conosco, claro. É isso aí. É isso. Show de bola. E pra você que acompanhou aqui o nosso episódio, você viu tanto que foi sensacional. Então aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, compartilha esse episódio com outras pessoas para que todo mundo possa ter acesso às informações que foram tragas aqui, que foram muito boas e relevantes. E também deixa o seu joinha, comenta aqui o que você achou desse episódio de hoje, que foi sensacional. E não esquece de seguir @boxtravel lá no Instagram, para que você já possa ficar aí por dentro, entrar em contato com eles, para quem sabe você já comprar a tua passagem aí em breve, viver essa experiência. E não esquecendo, lembrando dos nossos grandes patrocinadores que nós temos aqui agora no nosso Pod Gestão, a Pizza César, gente, quem é de Brasília e outras regiões estão começando a conhecer, já conhece a qualidade de sempre que a Pizza César oferece, que é pra mim, na minha sincera opinião, e não é porque o Manuel é meu amigo, mas a Pizza César pra mim é a melhor, uma das melhores que eu já comi no Brasil. E aqui em Brasília não tem pra ninguém. Então a Pizza César é o nosso mais novo parceiro, que tá aqui conosco no Pod Gestão, e você pode conferir principalmente lá na unidade da 308 Sul, na Asa Sul, aonde fica o meu amigo Manuel, a Pizza Delivery lá
da Pizza César. E agora também, gente, eles criaram um hambúrguer na massa de pizza. Sensacional. Que isso aí. delícia. Sensacional. O César Burger. E aí você também pode experimentar. E eles também criaram uma outra marca de uma pizza mais alta que tem muito recheio. Então, ó... Hora do almoço. Eita, perto da hora do Diego. almoço. Poxa. Em breve nós vamos gravar aqui, trazendo aqui alguns produtos pra gente ir degustando aqui durante o programa. Me convida. Com certeza. E também o nosso outro patrocinador, que é o Master Connect. O Master Connect é um encontro voltado para empresários, ajudando no desenvolvimento de pequenos e médios e também grandes empresários que queiram se conectar com outros para conversar de assuntos que são extremamente relevantes para todos os negócios, e em breve nós iremos anunciar como que vai ser o calendário desses eventos. Também a minha amiga Mariana da Silveira, que é uma das donas, já veio aqui no nosso episódio, já gravou aqui conosco falando aqui no Pod Gestão, e também está aqui como nosso patrocinador. E olha, foi muito bacana estar aqui com você hoje, obrigado por você ter participado até aqui. Segue lá a gente no @pod.gestão lá no Instagram para que você consiga acompanhar todos os spoilers, e eu vejo você no próximo episódio. Até lá!